E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou estudante do 10º período do curso de Engenharia Química e nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho, dar uma introdução, assim, sobre cinética e reatores químicos. A minha intenção, na verdade, é fazer uma série dessa matéria em que eu siga mais ou menos o raciocínio que é seguido no livro do Scott Fogler. Se você não conhece o livro do Fogler, depois eu posso botar um link aqui para vocês terem uma ideia de qual livro é esse. Um livro muito bacana, muito importante. Procure na sua biblioteca da sua faculdade, se tiver, porque com certeza vai te ajudar muito. Bom, como visão geral, vamos falar sobre cinética, velocidade de reação, ou lei de velocidades, ou lei de reação, vários nomes para isso. O balanço molar, de onde vem essa equação geral, e só um apanhadinho dos tipos de reatores, porque eu pretendo nos próximos vídeos falar bem a fundo sobre cada um deles e também resolver alguns exercícios, esse tipo de coisa. A cinética, segundo Fogler, é o estudo das velocidades de reações químicas e dos mecanismos envolvidos nelas. Já a engenharia das reações envolve a aplicação da cinética às equações de reatores. Ou seja, enquanto a termodinâmica fala para a gente se uma reação química acontece ou não, a cinética fala em que velocidade isso acontece, no tempo mesmo. E isso é de fundamental importância para a indústria, porque eles estão sempre preocupados em produzir mais em menos tempo. A cinética, então, tem a ver com o estudo das reações químicas e a velocidade da reação tem a ver com a aplicação desse estudo, certo? Então, uma certa reação química tem uma certa cinética, e por causa disso, a maneira como nós entendemos essa cinética, da forma matemática, é através de uma velocidade de reação. A velocidade é uma grandeza, certo? Isso significa que ela possui unidade. A unidade mais comum que utilizamos é a de mol por litro por segundo ou mol por metro cúbico por minuto. A unidade de volume vem do volume do próprio reator. Isso não significa que não podemos entender a velocidade utilizando outras formas. Em reatores do tipo PBR, existe um catalisador sólido dentro. Isso significa que é mais vantajoso representarmos a velocidade utilizando uma unidade de massa, como quilogramas ou gramas. Já em outros reatores que utilizam catalisadores superficiais, normalmente é trocado esse quilograma por metros quadrados ou centímetros quadrados, já que a reação acontece numa superfície e não exatamente num volume reacional. Vamos falar agora sobre fatores que influenciam a velocidade de reação e a maneira como escrevemos isso matematicamente. Tomando uma reação do tipo A mais B formando C, temos algumas situações, certo? A primeira é uma situação onde a reação depende de A, apenas. Nesse caso, temos uma lei de reação da forma K vezes Ca, a concentração de A. Na segunda situação, temos uma reação que depende de A e de B ao mesmo tempo. Nesse caso, K vezes Ca vezes Cb. Ou ainda uma situação onde a reação depende fortemente da concentração de A. Nesse caso, K vezes Ca ao quadrado. Note que eu poderia estabelecer outras relações aqui, do tipo K vezes Cb ao quadrado, K vezes Ca ao cubo, K vezes Ca ao quadrado vezes Cb. Isso não importa. Essas relações são obtidas em laboratório, onde se define experimentalmente se existe uma maior tendência a A reagir ou a B reagir para formar o produto C. Outro fato que é importante ressaltar é que quando falamos de concentração numa lei de velocidade, podemos estar muito bem falando de pressões parciais, no caso de gases. Existem situações em que algumas leis de velocidade são escritas na forma de pressão parcial, porque isso ajuda experimentalmente a se obter certos dados. Por fim, é importante falar sobre a temperatura, mas eu achei que seria mais interessante se a gente reservasse um tópico específico para ela. Então, lembra aquela constante da lei de velocidades? Fato é que ela não é de fato constante.
ela tem uma forte dependência da temperatura, já que ela modela a forte dependência da temperatura que todas as reações químicas possuem. Como nós estamos falando de reatores isotérmicos, não é necessário considerar que ela varia, já que a temperatura vai ser sempre a mesma. Mas é interessante entender de onde vem esse conceito. A constante, na verdade, vem da lei de Arrhenius, que possui esse fator pré-exponencial e uma energia de ativação. Esses dois dependem da reação da qual estamos falando. Já a constante dos gases ideais, bom, isso aí acredito que vocês já estão bem familiarizados com ela. Importante observar também que a lei de Arrhenius é uma função exponencial, o que significa que pequenas variações na temperatura vão gerar grandes variações nessa constante, o que, no somatório geral das coisas, significa que uma pequena variação na temperatura pode modificar grandemente o seu resultado final num reator químico. Você já deve ter percebido que, se a lei de velocidade possui unidade e as concentrações também possuem, a constante K precisa ter uma unidade, certo? Só que a lei de velocidade muda para várias reações diferentes, então a constante K não é sempre igual. Note aqui, nessa pequena análise dimensional, que se a lei é kCa, a constante K tem a unidade 1 sobre segundo. Já se a lei é kCa/Cb, ela tem a unidade de metro cúbico por mol por segundo. Essa situação vai mudar dependendo da lei de velocidade e ela te ajuda muito nos problemas a determinar se você está fazendo tudo certinho. Se a análise dimensional do problema estiver batendo, você provavelmente está indo no caminho certo. Uma classificação que é dada às reações químicas é de acordo com a sua ordem. A ordem de uma reação é a soma dos expoentes de cada espécie que aparece na velocidade de reação. Vamos considerar, então, a lei de velocidade kCa. Essa é uma reação de primeira ordem, porque o expoente de Ca é 1. Já na segunda lei de velocidade, temos kCa vezes Cb. É uma reação de segunda ordem, porque temos o expoente 1 de Ca mais o expoente 2 de Cb. Já a reação kCa² vezes Cb é de terceira ordem, porque temos o expoente 2 do Ca e o expoente 1 do Cb. Também é possível existirem reações de ordem fracionária e até de ordem zero. No primeiro caso, são reações que acontecem normalmente em catalisadores. Já no segundo, significa simplesmente que a reação não tem nenhuma dependência direta da concentração. Vamos entender agora por que esse conceito de ordem é tão importante. Acontece que, do ponto de vista da lei das reações, existem dois tipos de reações, as elementares e as não elementares. As reações elementares são aquelas em que existe uma relação direta entre os coeficientes estequiométricos dos reagentes e os expoentes da lei de velocidade. Por exemplo, se nós tivermos uma reação do tipo A formando B, o reagente é o reagente A, ou seja, a lei de velocidade é simplesmente kCa. Se temos uma reação 2A formando B, a lei de velocidade depende do número 2 que vem antes do A. No caso, ele vai ser elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico vira um expoente. Nesse caso, temos a lei kCa². Já se nós tivermos uma reação com dois reagentes ou mais, mas considerando o exemplo A mais 2B formando C, teremos uma lei de velocidade do tipo K vezes Ca, já que o coeficiente estequiométrico de A é 1, vezes Cb², já que o coeficiente estequiométrico de B é 2. Já para as reações não elementares, não existe nenhuma relação direta entre os coeficientes estequiométricos e os expoentes da lei de velocidade. O que acontece é que normalmente a lei de velocidade tem uma cara muito esquisita, com outras constantes envolvidas, divisões, subtrações, etc. É importante falar que, na realidade, todas as reações químicas são elementares. Ah, mas então de onde vêm as não elementares? Bem, o que acontece é o seguinte: existem reações que ocorrem em etapas, e sim, cada uma dessas etapas é elementar. O problema é que todas essas etapas acontecem ao mesmo tempo. Isso significa que a soma delas, no fim das contas, não é elementar,
e gera uma lei de velocidades que não é elementar. O importante sobre os conceitos de elementaridade e ordem da reação é que apenas com algumas informações podemos determinar a lei de velocidade. Por exemplo, se eu te disser que uma reação A formando B é elementar, você já pode saber de cara que a lei de velocidade dela é kCa. Ou, por exemplo, se eu disser que uma reação A mais 2B formando C é elementar, você já pode saber de cara que a lei de velocidade dela é kCa vezes Cb ao quadrado. Se existisse uma outra reação, por exemplo, 2A mais B formando C, e ela foi elementar, você já pode saber de cara que a lei de velocidade dela é kCa ao quadrado vezes Cb, e assim por diante. Já para as reações não elementares, é necessário que eu dê algumas informações diferentes. Por exemplo, se A formando B não é elementar, eu preciso dizer para você a ordem em relação a uma certa espécie. Por exemplo, se eu disser para você que a reação A formando B é de segunda ordem em relação a A, você pode determinar que a lei de velocidade dessa reação é kCa ao quadrado. Ou, por exemplo, se você tem a reação A mais 2B formando C não elementar, e eu disser para você que a lei de velocidade dessa reação é de primeira ordem em relação a A e primeira ordem em relação a B, você sabe que a lei de velocidade dessa reação é kCa/Cb. Espero também que tenha ficado claro a explicação desse conceito. Quando utilizamos as leis de velocidade aplicadas às equações de projeto de reatores químicos, utilizamos a lei R, que é a lei R da espécie dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Note que, para reagentes, o coeficiente é negativo e para produtos é positivo. Essa é uma maneira bastante conveniente de escrever as leis de velocidade, porque podemos relacionar a lei R de uma espécie com a lei R de outra. Elas são iguais, de qualquer espécie que participar da reação. Isso porque a lei R é nada mais do que a lei R normalizada pela estequiometria, o que vale para qualquer espécie que participar daquela reação. Para encerrar essa parte sobre velocidades de reação, vou falar um pouco sobre algumas classificações. Reações simples são todas essas que a gente já viu no vídeo. Elas ocorrem em uma única etapa. A forma B, A mais B forma C, etc. Reações múltiplas ocorrem em múltiplas etapas. A pode formar B e depois B forma C, seria o caso da reação em série. Ou A forma B e A forma C ao mesmo tempo, uma reação em paralelo. Reações irreversíveis são aquelas em que o reagente forma o produto e acabou. Reações reversíveis são aquelas em que existe um equilíbrio, porque parte do reagente forma o produto e parte do produto forma reagente. Reações em fase gasosa são aquelas que acontecem entre gases. É importante salientar que elas são muito dependentes da pressão. Reações em fase líquida são aquelas que acontecem entre líquidos ou soluções de líquidos. São as reações mais simples de serem modeladas matematicamente. E as reações catalisadas são aquelas que utilizam algum tipo de catalisador para que a reação aconteça mais rapidamente. Ainda vamos falar sobre os tipos de reatores químicos mais comuns e vocês vão poder perceber que as reações em fase gasosa, fase líquida ou catalisadas ocorrem melhor em certos tipos de reatores do que em outros. Isso também vai ser bem explicado. O balanço molar é a equação geral que define todos os reatores que vamos ver aqui. É uma fórmula muito simples. Tudo que entra menos tudo que sai, mais tudo que é gerado, é igual a tudo que é acumulado. Os termos entra e sai são as correntes do processo. Reagentes entram, produtos saem. O termo geração tem a ver com a reação química no volume de controle, que é o nosso próprio reator. Esse termo é onde irá aparecer a lei de velocidade. E por fim o acúmulo, que é um termo diferencial, que representa a variação da quantidade de matéria de certa espécie química no tempo. Esse termo é o que faz com que a maioria das modelagens matemáticas dos reatores seja uma equação diferencial ordinária, uma EDO. Se considerarmos um volume de controle V qualquer, ou seja, um reator químico qualquer, a corrente FJ0
é a corrente de entrada de uma espécie J qualquer. A corrente FJ é a corrente de saída dessa mesma espécie. O termo GJ é o termo de geração, ou seja, a integral no volume da lei de velocidade. E o termo dNJdt é o termo de acúmulo, ou seja, a variação do número de mols de J no tempo. Com isso, podemos escrever nosso balanço molar geral para qualquer um dos reatores que vamos ver mais na frente. Agora que nós temos todas as ferramentas necessárias para iniciar nosso estudo dos reatores químicos, vamos falar um pouco sobre os tipos mais comuns. O primeiro tipo é o reator batelada, ou BAT, ou BSTR, que seria Batch Stir Tank Reactor. Esse tipo de reator funciona basicamente como uma panela. Ele não tem corrente de entrada nem de saída. Os reagentes são adicionados no início da reação e depois de um certo tempo a reação é parada e remove-se os produtos. O reator de tanque agitado, ou CSTR, que vem do inglês Continuous Stir Tank Reactor, é um reator queridinho da indústria por sua versatilidade. É um reator contínuo, ou seja, possui corrente de entrada e saída. Opera no estado estacionário, normalmente na fase líquida, já que uma das suas principais características é a agitação constante dentro do reator. O reator PFR, que vem do inglês Plug Flow Reactor, ou simplesmente reator tubular, também é bastante conhecido na indústria. É um reator contínuo, ou seja, também tem uma corrente de entrada e uma corrente de saída, e também opera no estado estacionário. Mas diferente do reator CSR, ele não é agitado e costuma operar bem melhor com gases do que com líquidos. O reator PBR, do inglês Packed Bed Reactor, é um reator catalítico, muito semelhante ao PFR. A diferença é que, enquanto no PFR o escoamento é livre, um PBR é recheado de catalisador sólido, o que gera uma grande queda de pressão no seu interior, e como ele opera normalmente com gases, essa queda de pressão precisa ser avaliada durante a modelagem matemática desse tipo de reator, para que não haja um dimensionamento inferior ou superior ao necessário. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvidas ou sugestões, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder todas. A ideia é que essa seja uma série sobre reatores isotérmicos, então o próximo da fila é o reator batelada. Vou fazer um vídeo sobre ele, explicando as principais características e resolver um ou dois exercícios sobre isso. Tentar pegar exercícios que sejam bem elaborados, para que a gente possa discutir várias questões ali a respeito dos reatores batelada. Então é isso aí, até a próxima, abraço aí para você e tchau!